Ó, o Léo escreveu, aceitar a realidade é melhor. Isso é que muitas vezes a gente fica, a gente se apega e não aceita o que está acontecendo. Aí tem sofrimento. O Carlos disse, entendi. A Tainara, por que o processo de aceitação é tão difícil? Porque tem uma dor. A aceitação é difícil porque tem uma tristeza, tem uma dor emocional que a gente não cuidou ainda. Você precisa cuidar da dor. Quando você cuida da tristeza, o que é cuidar da tristeza? É entender que existe uma relação e você precisa cuidar de você. Você precisa atender às necessidades que você tem que ainda não foram atendidas por você. Na infância, você buscava nos seus pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas alguma coisa não foi como você gostaria. Isso é uma dor. E essa dor é acompanhada de necessidades não atendidas. Geralmente, consideração, proteção e segurança. A necessidade de consideração, conexão, pertencimento são necessidades por trás da tristeza. A necessidade de proteção e segurança são necessidades por trás do medo. Então, lá na infância, a gente não se sentiu seguro e protegido pelos pais, porque eles estavam ocupados, ou não estavam, ou eram muito exigentes. E a questão da tristeza é a gente não ter sentido visto, reconhecido, validado. Essas coisas acontecem na infância e não quer dizer que é culpa de alguém, só acontece porque acontece. O olhar para o passado é um olhar de aceitação. E o que dificulta a gente aceitar as coisas é que pode ser que a gente ainda está culpando alguém. Enquanto a gente culpa os outros, a gente não cuida da gente. Eu preciso parar de cuidar, eu preciso parar de culpar os outros. Quando eu guardo mágoa de alguma situação passada, eu estou culpando a pessoa que causou a mágoa. Eu preciso perceber que guardar mágoa causa sofrimento para mim. Então, perdoar é algo que a gente faz para a gente. E quando eu percebo que por trás da mágoa e do culpar os outros tem a minha dor, eu preciso cuidar dessa dor, que é a tristeza. O Léo escreveu, quando me aflinjo... Opa, quando me aflinjo... Às vezes... Deixa eu ver. Pronto. Quando me aflinjo com algo, vou ouvir música e esqueço a aflição. Ou leio um livro, vou ver comédia. Interessante. E depois, aí fica resolvido, Léo, a aflição. Eu comento nas aulas que quando a gente se distrai, o incômodo da aflição, que é a tristeza, ou seja, por trás da aflição tem a tristeza. Resolve. E aí não volta mais. Resolve definitivamente ou passa um tempo e volta a acontecer? Eu costumo falar o seguinte, a gente pode desviar a atenção e aí aparentemente melhora, pelo menos por um tempo, até acontecer algo de novo que incomoda na dor. Eu usava atividade física. Eu estou vendo, o Léo Souza escreveu assim, que quando ele se aflige com algo, ele ouve música e esquece a aflição, lê um livro ou vê comédia. Isso significa desviar a atenção. Desviar a atenção traz esse alívio. Outras pessoas ficam remoendo a dor que estão sentindo. E, porque choram e tudo mais, alivia. O que eu te convido a experimentar, Léo, da próxima vez, o Léo escreveu, volta, mas procure não focar no problema, que vai além do meu controle. O que eu te sugiro, se quiser experimentar, é na próxima vez que a aflição surgir, experimenta conversar com você. Imagina que a parte que está aflita é o seu eu emocional, ou a sua criança. Pensa que você está falando com o Léo da infância. Ele está triste. Você está aflito porque ele está triste. Se você lembrar da relação, você vai entender que você precisa cuidar dele. Quando você se distrai, se envolve em outra atividade, alivia. Mas porque você está desviando a atenção. Você não está cuidando da relação dentro de você. A tendência é que vai voltar com o tempo. Se você entender que você precisa cuidar desse eu, que é a criança na gente, e você dialogar, nesse diálogo é importante você entender que está tudo bem sentir a tristeza e que você está ali para ajudar.
Você fala para a sua criança interior, você fala, eu vejo que você está triste, está tudo bem. Você pode sentir tristeza. Independente do motivo, não precisa de motivo para ter tristeza. O fato da gente estar triste já é motivo suficiente, não precisa de motivo. E ao reconhecer a tristeza, a gente reconhece também que existe uma necessidade de consideração, de cuidado. Aí você fala para o seu eu criança, agora eu cuido de você. Pode contar comigo. O que eu quero mostrar é que o diálogo com a nossa criança interior, com o nosso eu emocional, é um diálogo simples, é curto. Não é nem de perguntar as coisas. Você pode perguntar assim, como eu posso cuidar de você? Qual o cuidado que você precisa? O Léo Souza escreveu, excelente dica, obrigado. Eu falei, ô, Léo, então é a Léo Souza. E então, a questão do cuidar de si, ela vai ter a ver com o nosso diálogo. Pensa assim, ó. Então, a questão de ter uma aflição, de ter uma tristeza, eu estou dizendo que a aflição é a tristeza que a gente não quer sentir. Então, experimenta conversar com esse eu que está triste. A aflição é a nossa reação para o nosso eu triste. Ou seja, a gente foge, e porque a gente foge da tristeza, tem a aflição, tem a angústia. O que eu estou dizendo é, continua fazendo o que você faz, mas experimenta usar a autoempatia. A autoempatia é você se perguntar. E aí, se quiser anotar, essa pergunta é simples, mas é muito importante. Como eu cuido de mim? Qual o cuidado que eu preciso dar para mim que eu não estou dando? A Alia Souza escreveu, alguém me bloqueou e eu fiquei triste, sem entender, me perguntando o que eu fiz. Entendi. Ó, a questão do ficar triste porque alguém te bloqueou é uma necessidade de conexão ou de consideração. Daí a questão é você falar para a sua criança, independente de alguém ter te bloqueado, você não bloqueia a sua criança interior, entendeu? Experimenta fazer isso. Você vai ver que a tristeza diminui. É na hora. O que eu estou dizendo, resolve na hora. Se você falar para sua criança, independente de alguém ter bloqueado a gente, eu não te bloqueio. Ou você pode falar comigo. E independente de ter motivo ou não, porque o que a dor nesse caso é a dor de não se sentir considerado, de uma injustiça. Então é a dor da tristeza. Se você fala para sua criança, ó, independente, se todo mundo te bloquear, eu tô com você. É que muitas vezes quando alguém age de um jeito que a gente não gosta, a gente se culpa por isso. Se culpar é o contrário de se culpar, de se cuidar. Se culpar é o contrário de se cuidar. Então, quando você se culpa, você não está cuidando de você. Então, você piora o que você está sentindo. Deixa eu ver. A Léo Souza disse, vou fazer assim.